Queridos amigos e amigas, mais uma vez eu estou aqui para o programa Lição da Bíblia. E hoje o assunto é um tanto interessante, porque eu vou falar um pouco sobre a genealogia de Jesus. É um tema muito raro que a gente ouve entre as pregações. Eu mesma fiquei impactada quando eu li pela primeira vez o capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, que narra toda a genealogia de Jesus. Eu sou a Odécia Auguste, mas sou mais conhecida por Lila. Então é com imenso prazer e alegria no coração que eu estou aqui para passar um pouco do conhecimento que eu adquiri sobre a genealogia de Jesus. Então, como eu já disse, no capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, narra toda a genealogia de Jesus. Então, para ele nascer, ele foi precedido por 42 gerações. Então, Mateus começa o evangelho assim: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Farés e Zara, Farés gerou Esrom, me desculpe. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Salmão. Salmão gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Tem mais ainda gerações, mas eu vou me parar por aqui. Então, a minha surpresa depois de ler esse capítulo é que tem o nome de todos os pais. Tem todos. Só que das mães, de 42 gerações, era para ter 42 mães também, como tem dos pais. Mas só tem 5 mulheres mencionadas na genealogia de Jesus. As 4 primeiras que eu falei são as que eu já mencionei, a genealogia que eu já mencionei. E a última é a Virgem Maria. Então, achando interessante, eu fui procurar na própria Bíblia alguma coisa sobre essas mulheres que são mencionadas nesta genealogia, que são elas: a primeira é Tamar, a segunda é Raabe, a terceira é Rute, e a quarta é Betisabé, e a quinta é a Virgem Maria. Então, eu vou falar para vocês da primeira mulher que eu encontrei, que é a Tamar. Judá, o filho de Jacó, casou-se com uma filha de um cananeu chamada Sué. E ele teve 3 filhos com esta mulher. O primeiro chamava-se o segundo chamava-se Onã, e o terceiro chamava Sela. Então, o primeiro filho de Judá, casou-se com uma moça chamada Tamar. Só que ele não quis descendência e aquilo desagradou a Deus, que o fez morrer. Como havia a lei do levirato, caso a mulher ficasse viúva, o irmão do marido deveria de tomar a mulher por esposa, a viúva. Então, a Tamar casou-se com o segundo filho de Judá, que era o
Mas o sabendo que se tivesse descendência seria do nome do irmão, ele não queria filhos também. E toda vez que se unia à sua mulher, derramava por terra o esperma. Isso então desagradou a Deus, que também o fez morrer. Daí então o Judá, temendo que o terceiro filho, o Sela, também morresse, chegou para a nora e disse: Tamar, o Sela ainda é muito jovem para casar. Volte para a casa dos seus pais. Quando ele crescer, eu te darei ele por marido. Mas Sela cresceu e nada de dar ele para marido. E era um direito da Tamar. Então, um dia, a própria Tamar ficou sabendo que o sogro, que havia ficado viúvo, passou lá num lugar para tosquiar as ovelhas. Então ela usou de um artifício, vestiu-se de prostituta, cobriu o rosto e ficou lá na estrada à espera que o sogro passasse. E o sogro realmente passou, com uma manada de ovelhas e cabritos. Então, ele, vendo aquela prostituta, imaginou realmente que fosse uma prostituta, porque ela estava vestida como tal. E com o rosto coberto, nem imaginou que fosse sua nora. Então ele se aproximou dela e falou: Que queres para eu ter contigo? Ela disse assim: Me dê um cabrito do teu rebanho. Ele falou: Está bem. Só que a Tamar foi esperta. Ela disse: Você me deixa um penhor, o teu cordão, teu selo e teu cajado. Quando você me mandar o cabrito, eu devolverei os seus pertences. E o Judá falou: Está bem. Então ele foi com a mulher e depois foi embora. Passado um tempinho, ele mandou um empregado levar o cabrito para a prostituta, para a suposta prostituta. O empregado levou, mas não viu mais a mulher. E perguntou para alguém que morava lá: Onde está aquela prostituta? Então eles disseram: Aqui nunca houve prostituta nenhuma. Então ele voltou e falou para Judá que não havia encontrado a tal prostituta. Então Judá falou assim: Bom, deixa para lá, que ela não zombe de nós, porque eu cumpri minha palavra. Aí passaram-se 3 meses. Foram contar para Judá que a nora dele estava grávida. E uma viúva que engravidasse, pela lei daquele tempo, ela era queimada viva. Então Judá mandou que tirasse ela para fora para matá-la. Ela então pegou os pertences do sogro, que era o cordão, o selo e o cajado, e disse: Eu fiquei grávida do homem que pertence esses objetos. Então Judá, morrendo de vergonha, reconhecendo seus pertences, disse: Esta mulher é mais digna do que eu, porque eu não dei o meu filho Sela para marido. Então a Tamar, da relação que teve com o próprio sogro, ela teve 2 filhos gêmeos, Farés e Zara. Só que foi o Farés que foi descendente em linha reta de Jesus. Então, esta é a primeira mulher narrada na genealogia de Jesus.
A segunda mulher chama-se Raabe. Raabe era uma prostituta em Jericó. Ela servia lá uns soldados. Mas aconteceu um fato. Quando Josué chegou na terra prometida, porque Moisés havia morrido, muitos morreram e não chegaram a ver a terra prometida. Então Josué liderou o povo, ele e Calebe, filho de Num. Então Josué ficou como juiz do povo. E ele queria conquistar a terra prometida. E a primeira terra que ele queria conquistar era Jericó, mas os muros eram enormes. Então ele mandou 2 espiões para ver como seria a cidade. E eles então foram. E justamente neste dia que eles foram, eles pararam numa casa da Raabe, esta prostituta. Por quê? Porque os cananeus eram pessoas pervertidas e queriam conhecer os homens para abusar deles. Então a Raabe os escondeu entre as canas de linho que havia no telhado da casa dela. E os homens falaram para Raabe: onde estão os homens que vieram na sua casa? Porque nós queremos conhecê-los. Ela falou assim: não veio homem algum aqui na minha casa. De fato eles vieram sim, mas já foram embora. Ide depressa que vocês os alcançarão. Mas, na verdade, eles estavam escondidos ali no telhado da casa de Raabe. Quando eles foram embora, a Tamar os tirou de lá e pediu a eles: vocês prometem a mim que pouparão a mim e a minha família quando vocês conquistarem esta cidade? Então eles disseram: nós prometemos sim. Você colocará um cordão vermelho na sua janela para nós sabermos, e você será poupada por nos ter escondido. Então, quando realmente o Josué conseguiu conquistar Jericó, então a Raabe foi realmente poupada, ela e toda a sua família. Tem até aquele fato bonito, né, das quedas das muralhas de Jericó, que eles deram volta 7 vezes pela cidade inteira, tocando as trombetas e levando a Arca da Aliança na frente. E no 7º dia, como Deus havia prometido, as muralhas caíram. Então eles conquistaram a cidade. E Raabe casou-se com um hebreu e teve um filho chamado Boaz. Então esta é a segunda mulher narrada na genealogia de Jesus. A terceira mulher é a Ruth. A Ruth era uma pessoa de origem moabita, mas ela era uma pessoa muito virtuosa. Os moabitas originaram-se também de um incesto. Quando Abraão veio para a terra prometida, ele trouxe consigo seu sobrinho Ló. Então ambos moravam perto, mas houve uma contenda entre os escravos de Ló e os servos de Abraão por causa dos rebanhos. Então Ló chegou para o sobrinho e disse: olha, não há lugar para nós dois aqui. Se eu for para a direita, você irá para a esquerda. Se eu for para a esquerda, você irá para a direita. Então
Abraão separou-se do seu sobrinho e ficou numa terra, numa cidade lá na Terra Santa. E Ló escolheu uma planície que era Sodoma e Gomorra e lá se estabeleceu. Passado muito tempo, Deus ouviu o clamor que vinha da cidade, porque lá em Sodoma e Gomorra, o que eles mais praticavam era sodomia, por isso que teve esse nome, que era uma abominação. Então Deus mandou um aviso para Abraão, que ele iria destruir a cidade, que Abraão tirasse o seu sobrinho de lá. Então Abraão começou a pechinchar com Deus. E se tiver 40 justos na cidade, o Senhor vai destruí-la? Ele dizia, não. E se tiver 30? Não. E se tiver 20? Também não. E se tiver 10? Também não. Então Abraão confiou no Senhor. Então, quando estava para a cidade ser destruída, Deus mandou 2 anjos disfarçados de humanos para tirar Ló da cidade. E eles foram e chegaram à casa de Ló. E Ló falou assim, vem aqui, meus amigos, eu quero hospedá-los. Eles diziam, não, nós vamos passar a noite na praça. E Ló falou, não, de jeito nenhum, eu quero hospedá-los, vocês entram para lavar os pés e tomar uma refeição. Então eles entraram na casa de Ló. Só que os sodomitas que lá moravam viram que entrou esses 2 homens e começaram a gritar do lado de fora da casa de Ló. Trazei esses homens aí que nós queremos conhecê-los. Nós queremos abusar deles. Então Ló falou assim, não façais isso. Eu tenho 2 filhas virgens que se vocês quiserem eu as trarei para vocês. Mas não façam nada para esses homens. Veja, meus irmãos, como as mulheres não tinham muito valor, né? Então, eles quiseram arrombar a porta da casa de Ló. Quando os 2 homens puxaram Ló para dentro e fez com que eles ficassem cegos. E eles não puderam ver a porta e não puderam entrar. Depois, então, os 2 homens falaram assim para Ló, sai da cidade, pega tuas filhas e tua mulher, sai da cidade, porque Deus vai destruí-la. E Ló saiu com a sua mulher e suas 2 filhas. E os anjos falaram, né, que estavam disfarçados de homens, falaram, mas não olhe para trás, porque se a pessoa olhasse para trás, ela estaria duvidando. E Ló então saiu com a sua família, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Assim diz a Bíblia. Então Ló foi habitar numa caverna com as suas 2 filhas. E a mais velha chegou para a mais nova e disse, olha, acabou os homens da face da terra. Nós temos que salvar a linhagem do nosso pai. Então ela disse para a irmã, vamos embebedar nosso pai e eu dormirei com ele essa noite. E de fato elas fizeram isso. A mais velha dormiu com o próprio pai, que não viu nada nem quando se deitou, nem quando se levantou. No outro dia, embebedaram novamente o próprio pai, e a mais nova também dormiu com o próprio pai.
Ambas conceberam do próprio pai. A mais velha teve um filho e ela deu o nome de Amon, que é o pai dos amonitas. E a mais nova teve um filho, a qual pôs o nome de Moabe, que é o pai dos moabitas. Então essa é a origem da Ruth, a terceira mulher mencionada na genealogia de Jesus. Então a Ruth também, ela ficou viúva. A própria sogra dela também já era viúva. Então a sogra quis voltar para a terra natal, que era Belém. E ela também tinha uma outra nora, que também ficou viúva. Então a sogra falou: olha, minhas filhas, eu não tenho mais filhos. Vocês voltem para a casa dos seus pais. A outra nora beijou a sogra e foi embora. Mas a Ruth recusou-se em deixar a sogra e disse: jamais te deixarei. Ela falou: mas minha filha, eu não tenho mais filho para você se casar. E mesmo que eu casasse e tivesse filhos, até que ele crescesse, vai, minha filha, volta para a tua casa. E ela se recusou. Então a sogra concordou que ela fosse junto com ela. E foram para Belém. E essa sogra de Ruth tinha um parente muito rico, um latifundiário chamado Boaz. Então a sogra foi orientando a Ruth para trabalhar na eira de Boaz. E ela foi. Ela ia atrás dos segadores e catava as espigas que caíam, dos segadores. Então ela estava fazendo esse serviço. E o próprio Boaz ficou interesseiro em saber quem era aquela jovem. Então contaram para ele, que era a nora de Noemi. Então ele ficou interesseiro também, Ficou interessado na moça. E o tempo foi passando e a própria sogra falou para Ruth: olha, Ruth, quando Boaz deitar na eira para descansar, você descobre os pés dele. Você deita também do lado dele e descobre os pés. Então ela fez o que a sogra havia orientado ela. E era costume assim, que quando uma moça descobrisse os pés do homem que estava deitado, significa que ela dizia assim: estou à sua disposição. Então Boaz, quando viu que estava com os pés descobertos, entendeu a atitude de Ruth e depois quis casar realmente com ela. Só que havia um parente que tinha o direito. Então ele procurou esse parente, que também não se interessou para casar com Ruth, porque ia prejudicar o patrimônio dele. Então ele dispensou Ruth desse dever. Então Boaz ficou livre para casar-se com Ruth. E realmente ele casou-se e tiveram um filho que deu o nome de Obed, que foi o pai do rei, que foi o avô do rei Davi, o Obed. Então, meus queridos, eu vou parar por aqui, porque ainda tem mais duas mulheres para que eu queria comentar com vocês: a Betsabé e a Virgem Maria. Mas isso eu deixarei para o próximo vídeo, que, se Deus quiser, eu gravarei. Espero que eu tenha
esclarecido um pouco vocês nesse conhecimento, porque eu sempre frequentei as igrejas, me deparei com muitos padres maravilhosos que me ensinaram muito a palavra de Deus, mas isso eu nunca tinha ouvido um padre falar. Então, por isso que eu estou dividindo isso com vocês. Então, muito obrigada, até a próxima. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Tchau.